Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, que é uma live de esclarecimento, é uma live de tirar as dúvidas. Então, sejam todos bem-vindos e a gente hoje vai falar sobre as dúvidas que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Que o pessoal vai me mandando aí nas lives. Eu sempre falo, ó, tem dúvida, manda lá um direct. E realmente vocês têm mandado muitos. E eu decidi fazer essa live aqui para dar essa resposta para vocês. Boa noite, minhas lindezas. A pessoa tá chegando aqui, Fernanda, a Zane, Geuzi Dória. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindos, meus amores, João Manuel, Márcia Lima. Maravilha, Márcia Lima comenta bastante meus stories e disso vem também algumas dúvidas, né? Algumas ideias pra gente falar. Então, eu vou começar a falar aqui com vocês sobre algumas questões. Eu anotei 10 perguntas que eu achei bem legal, que pode ser assim, dúvida de todo mundo, né? E aí, se vocês quiserem, boa noite para você, Márcia querida, deixarem aqui também durante a nossa conversa, se vocês tiverem dúvidas durante o que eu estou trazendo, porque eu vou trazer segundo o meu olhar. Isso não quer dizer que é uma verdade universal, pelo amor de Deus. É a minha perspectiva de compreensão, tá? E aí eu conto com vocês pra gente compor, né? Raquel, Andréia, a Gi tá chegando aqui. Oi, Gi, beijo pra você. Rafa, sejam muito bem-vindas. Meus amores, então, tem algumas perguntas aqui que eu separei. São 10 questões, mas vocês podem ir lançando as outras questões aqui. Essas, elas vão tomar um pouquinho mais de tempo. E tem até questão... Também tô com saudade, Gi, beijo pra você. Tem até umas questões aqui que eu peguei pra fazer tema de live, tá? Eu vou começar com uma pergunta aqui da Neuza Silveira, que ela me pergunta assim: o que você entende por karma? Então vamos lá, que esse é um tema complicadinho, né? Karma, gente, eu estudo muito as filosofias orientais, né? E pela medicina indiana, pela filosofia indiana, o karma nada mais é do que, eu vou resumir, o resumo é ação. Tá? Em sânscrito, essa palavra significa ato deliberado, movimento ou ação. Então vamos pensar assim, originalmente essa palavra ela significava força, significava movimento, e ela é uma palavra que ela vem lá do budismo, algumas filosofias orientais usam muito essa palavra, e mais tarde foi que o espiritismo usou também a palavra karma. Mas para o espiritismo, essa palavra tem uma outra conotação, tá? Então tem gente que fala assim, nossa, será que eu não consigo sair desse processo da minha vida porque eu estou vivendo um karma? Então assim, gente, o karma, ele nada mais é do que a resposta a uma ação. É assim que eu compreendo, tá? Então, significa assim, ó, se você tem um pêndulo e você puxar esse pêndulo para o lado, quando você soltar, ele vai com a mesma intensidade para o outro lado. Eu tenho um pêndulo aqui que prova isso para vocês, tá? Então, ó, se eu puxar esse pêndulo para um lado, ele vai na mesma intensidade para o outro lado. E ele vai fazendo equilíbrio entre os lados. Então, assim, ele vai exatamente no mesmo grau para a direita e para a esquerda, tá? Eu ganhei até um joinha aqui, ó, no Instagram. Então, o que significa isso? A Keila chegando aqui, boa noite, vou responder a tua pergunta, hein, Keila? Então, assim, o que significa isso? Significa que quando eu tenho uma determinada ação por escolha, essa ação vai ter uma reação correspondente. Isso entra várias questões. Isso entra as suas crenças, isso entra a sua energia mental, a sua energia emocional, tá? Então, assim, tem bastante coisa envolvida aí nessa ação para deliberar, tá? Então, eu entendo que o karma é uma ação que vai deliberar uma situação, é uma decisão que você vai tomar e a reação, né, vai envolver essa decisão. Então, se você tiver uma atitude positiva para com você,
você vai ter uma resposta positiva. Se você tiver uma atitude negativa para com você, porque tudo começa na gente, né? Tudo começa com o que a gente sente. Então vamos supor assim, as pessoas falam, como que eu sei? A gente vai falar disso também hoje, de energia, de frequência. A Márcia está me perguntando aqui, o que eu entendo por Dharma? O Dharma é como se fosse o pós-liberação de karma. Então vamos supor assim, ainda na filosofia indiana, o Dharma é uma liberação, eu estou fazendo sem a pressão de ter que resolver. Então vamos supor assim, acabou-se o tempo daquela ação para uma resolução, me libertei daquela situação, agora a minha escolha ela é livre. Ela não é uma escolha que muitas vezes a gente tem que tomar contra a nossa vontade, ou uma ação mais radical, ou uma coisa que vai trazer pra gente aquele chacoalhão na vida. Isso geralmente a gente chama de karma. Eu entendo que o Dharma é a proposta da construção sem aquele peso. O Dharma seria a parte leve, né? Por isso que a gente fala, muitas vezes a gente confunde que karma é algo negativo, mas para eles não é algo negativo, é apenas a ação. Porém, quando a gente vai lá pro Dharma, o Dharma é assim, eu resolvi aquela parte mais densa da ação e agora eu vou para uma ação mais livre. Então, sem passar pelo karma, a gente não chegaria no Dharma. Seria essa compreensão lá da medicina, da filosofia indiana. Tem mais uma pergunta aqui. A Jane Campos fala, boa noite, como lidar com os sofrimentos dos nossos bichinhos? Sofro muito ao ver os animais em sofrimento e nem sempre consigo ajudar todos. Pois é, Jane, assim, os bichinhos, eles estão aqui conosco, né? Eles são nosso suporte, né? Eu acho que a natureza foi muito generosa quando deixou os animais para os seres humanos, porque eles nos ensinam amor incondicional, né? Bom, você precisa dar destino para essa energia, né? Você vai precisar de destinar isso para algo que você possa doar um pouquinho mais, porque você está sentindo que não está fazendo o suficiente em relação a isso, né? Talvez seja isso, depois me corrija se eu estiver errada, mas acredito que você possa colocar a tua energia, por exemplo, num auxílio de uma prática ali, 1 horinha que você dedique numa ONG ou em algum tipo de projeto, ou que você apenas arrecade ração e entregue em algum lugar, sabe, coisas mais simples. Sempre que a gente tem uma dor, a gente também tem um chamado, e eu entendo que o seu chamado, ele deve ser atendido, é um chamado do seu coração. Então pensa com carinho. Tem ONGs que o pessoal vai lá dar banho nos bichinhos aos sábados, ou então, nem precisa ser em ONG. Tem uma senhorinha aqui perto de casa, gente, ela é uma graça. Ela vai 3 vezes por dia até uma escola abandonada levar comida para os gatinhos. Ela vai lá com uma sacola pesada, ela vai a pé e ela faz a boa ação. Eu falo que essa senhorinha está eternamente perdoada de todos os pecados, porque é lindo, sabe, de ver. Então, a gente tem que dar destino para essa energia, tá? Pensa nisso com carinho. A Milene chegando aqui. Oi, Mi, seja bem-vinda. Tá, gente? Então, é essa a explicação que eu tenho para te dar sobre o karma. Tem uma pergunta aqui da Thalita Andrade, que ela fala assim, mudando totalmente o assunto, a frequência 440 realmente tem o poder de manifestação do que pedimos na lei da atração? Gente, eu acho que ela estava perguntando aqui daquelas coisas que a gente vê no YouTube, né? Escuta essa frequência, que essa frequência vai causar um milagre na sua vida. Essa frequência vai elevar a sua energia, essa frequência... Vamos lá. Vocês lembram que algumas lives atrás eu falei com vocês sobre a escala das emoções? A gente tem, né? Dá para medir em hertz, isso é uma escala chamada escala de Hawkins, que foi um médico psiquiatra que desenvolveu um método de leitura das emoções via hertz, tá? Via onda. A eletricidade, ela é medida em hertz. E pela eletricidade e pela onda, né, elétrica de cada emoção, ele determinou lá 1 hertz. Determinou não, né? Encontrou. Então, essa aqui é a escala de Hawkins, tá? É a escala das emoções. Então, vamos lá. A frequência 440 diz que tem lá o poder da manifestação na lei da atração, tá? Olha só.
Se eu chegar entre 350 e 500, vou colocar pertinho para vocês verem. 350 aceitação, 400 razão, mas é uma razão que não é só aquela razão intelectual, uma razão sentida. É que a tradução não é legal aqui. E 500 amor. Então assim, como que eu faço? Eu só escuto lá a frequência e aí eu vou conseguir elevar minha vibração? Geralmente não. Desculpa quebrar a ilusão de vocês. Mas por quê? Porque vamos por assim, ó, teu dia super estressante, aí você almoça num restaurante que em cima da sua cabeça tem uma televisão que fica passando um monte de notícia ruim, e aí você fica ouvindo aquilo e se preocupa, e se angustia, e aí quando você acorda você já vai ver as notícias ali no celular e etc. Então, só que se você fizer isso desta forma, você está corrompendo a sua frequência vibracional, você está declinando ela. Por quê? Porque você vai ficar na escala mais baixa aqui, ó. Você vai ficar na vergonha, na vergonha não. Você vai ficar na apatia, na tristeza, no medo, tá? Na raiva, no orgulho. Então tudo isso aqui, ó, de 175 para baixo é uma frequência inferior, tá? Então o que acontece com essa frequência? Essa frequência, você vai ter que aprender a ajustar, você vai ter que perceber do que você está se nutrindo. Você está se nutrindo de coisas boas, de coisas que elevam a tua alma, ou você está se nutrindo dessas coisas densas, né? Tem jornal, eu não assisto televisão há muitos anos, mas tem jornal que quando você liga lá, se apertar o controle remoto, sai sangue da TV, porque assim é uma tragédia, né? E por quê? Porque tragédia faz sucesso. As pessoas gostam de tragédia, de fofoca, de polêmica, de briga, de conflito, tudo isso faz sucesso, o ser humano gosta dessas coisas, né? Ele é atraído por essas coisas. E aí, na verdade, a gente tem que trabalhar internamente esse autoconhecimento, essa frequência interna para que você se mantenha num degrau mais elevado, né? Porque estar se alimentando de coisas que tiram sua paz vai diminuir a sua frequência. Então, para você ter uma frequência de 440, de 500, de 600, você precisa de trabalhos diários, tá, gente? Não pensem vocês que uma musiquinha no YouTube vai fazer isso por vocês. Infelizmente, são as coisas de conquista, de sedução rápida que o pessoal coloca aí para você achar que vai funcionar sem o seu esforço interno maior, tá? Então, olha lá, para você chegar na escala do amor, é necessário ser amorosa com você, ser amorosa com os demais. Ah, mas isso é aceitar tudo? Não. Isso é respeitar os seus limites, isso é se respeitar, né, em todos os sentidos, saber dizer não, saber dizer sim, saber compreender a postura das outras pessoas, não se afetar tanto com o meio, não dá para não se afetar nunca, não se afetar tanto com o meio, e tudo isso vai fazer você manter uma energia mais elevada. Olha, tem gente chegando aqui, Ana Lúcia, oi Ana Luísa, olha aí a mamãe da Isa aqui, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Nissete, a Nissete está me perguntando assim, o que fazer quando um filho disse que não tem nenhum vínculo com a mãe, neta e nora? Ele tem 38 anos. O que fazer quando um filho disse que não tem nenhum vínculo com a mãe, neta e nora? Então, Nissete, não, é Nice, desculpa, é Nice Bonetti, misturei tudo, né? É Nice. Boa noite, Nice. Você tem um filho, você tá me dizendo que tem um filho que disse que não tem vínculos com a mãe, a neta e a nora, é isso? Bom, é uma questão de relacionamento que, por algum motivo, ele tá se defendendo aí das situações, né? Mas vou te deixar uma dica aqui, ó. Se ele te pediu ajuda, ajude. Se ele não te pediu ajuda, a gente não consegue ajudar uma pessoa que não entende que tem um problema. Então não pega pra você, tá, Nice? Você pode perguntar, você precisa de ajuda? Você gostaria de falar a respeito disso? Eu sou a pessoa com quem você gostaria de conversar sobre isso? Ou se isso não é um problema pra ele? Porque, olha, eu te garanto que em alguns bons anos de janela terapêutica, a gente não consegue ajudar ninguém que não queira ser ajudado, tá? Eu tenho mães que chegam no meu consultório e falam assim, eu vim conversar primeiro com você para saber se você consegue atender meu filho. E aí eu falo assim, olha, eu consigo atender seu filho, mas a pergunta é, seu filho quer? Porque se ele não quiser, eu não vou conseguir.
não vou conseguir acessar. A gente não ajuda quem não quer ser ajudado, né? Então faça esse movimento mais amoroso, mas deixe ele com os processos dele, porque isso vai fazer ele rever aí se realmente é o melhor, né? A melhor postura que ele pode ter. Vamos lá, tem mais pergunta aqui, ó. Ela pergunta também assim: e sobre baixa frequência, cansaço e sono todos os dias no mesmo horário, entre 15 e 16 horas, são sintomas de frequência baixa? Tá? Thalita Andrade está perguntando isso. E aí, a Anice continua me falando aqui, já respondo essa pergunta que eu fiz. Ele esconde a neta. Nice, sabe, a gente não consegue mudar o livre-arbítrio do outro. Às vezes ele tem posturas, né, que vão te afetar, mas é importante que você tenha uma condição de fazer um movimento de acolhimento para com ele sem julgá-lo. Dentro dele deve estar acontecendo alguma coisa que ele ainda não abriu aí para você, e às vezes é importante respeitar esse processo. Só ofereça ajuda, eu acho que é o melhor que você pode fazer, tá bom? Sinto muito pela sua dor, porque realmente não poder ter contato, né, é bem difícil mesmo. Mas tem alguma coisa aí que um dia ele vai ter que olhar. Se ele não tiver disposição nesse momento, a gente não consegue, né, abrir o olho da pessoa para ela mudar, tá bom? Vamos lá, vou voltar para a perguntinha 3 aqui. Ela fala sobre baixa frequência, né? Ela fala assim: eu tenho um cansaço doido ali entre 3 e 4 horas da tarde. Será que isso é um sintoma de frequência baixa? Não, gente, isso não é sintoma de frequência baixa e eu vou te explicar por quê. É claro que se você estiver num ambiente assim tóxico, vai passar algumas horas, 1, 2 horas, e você vai se sentir exausta, né? Mas, o que acontece aqui? Eu até separei para mostrar para vocês. A gente tem um relógio biológico da medicina chinesa. E na medicina chinesa a gente entende que cada órgão vai reger uma energia emocional, tá? Então, o que acontece entre 15 e 17 horas? Olha, o relógio é esse aqui, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que isso aqui funciona. Funciona assim, ó, das 9 às 11, horário do baço pâncreas, das 11 às 13, o coração, das 13 às 15, o intestino delgado, tá? E assim por diante. Então, o que acontece aqui, ó? Das 15 até as 17 vai ser o horário da bexiga. O que significa isso? Vamos pensar aqui. A bexiga na leitura emocional. A bexiga ela tem o formato de uma lágrima. Sabia que pessoas que não colocam as suas emoções para fora ou não choram, elas têm cistite constante, infecção urinária recorrente? Por quê? Porque a bexiga ela vai fazer parte do sistema da água do corpo, da eliminação das impurezas. Então, na medicina chinesa, a gente tem um conjuntinho aí. Ó, Ana, na verdade, isso aqui, se você pesquisar no Google, vai aparecer ali relógio biológico, coloca assim, ó, relógio biológico da medicina chinesa. E tem os horários dos órgãos, tá? Na dúvida sobre os órgãos, a gente pode fazer uma live sobre isso. Eu acho que dá muito mais de 1 hora para falar sobre isso. Então, a bexiga, ela é o órgão responsável por excretar os excessos do corpo, para lidar com os ritmos, né, os fluidos, e está muito relacionado ao elemento água, e a emoção é o medo ou a pressão. Por quê? Porque a bexiga ela é um tecido elástico, né? Então ela comporta muita pressão. Então, o que eu perguntaria para essa pessoa que me fez a pergunta é: será que você não está se sentindo extremamente pressionada, né? Extremamente cobrada? Será que você não está se cobrando a ponto de, entre as 15 às 16 horas, que é o horário que o meridiano está se organizando no corpo? O que é um meridiano na acupuntura? É um caminho, tá? Onde a gente aplica as agulhas, tá? É um caminho que a energia vai percorrer no teu corpo físico. Então, assim, esse horário, muito provavelmente, ela está se sentindo estafada de tanto se cobrar internamente, né? E é uma pressão como se ela precisasse resolver alguma coisa, tá? Então, essa pressão para resolver alguma coisa está fazendo com que ela baixe um pouco a energia, porque o meridiano está ali trabalhando loucamente, a energia da bexiga está trabalhando para reparar essa autocobrança, essa pressão interna, tá?
Essa é a resposta dessa pergunta. As pessoas se interessaram aqui pelo assunto. Aí a Keila fala assim, e quando o nervo ciático está inflamado? Então, lá, a Lilian falando tá acontecendo com ela. Então, se você estiver se cobrando muito, sua bexiga vai fazer cistite, aí da cistite passa para corrimento, aquelas coisas todas do geniturinário feminino. Por quê? Porque na cobrança extrema a gente rompe com a nossa criatividade. Nossa criatividade é feminina. Então, quando a gente deixa de acessar a criatividade para resolver os problemas, né, criar respostas, gerar soluções, a gente acaba inflamando, né, a nossa bexiga, a gente acaba comprometendo as nossas emoções, a gente acaba comprometendo ali o nosso feminino, tá? Lá, a Thalita falou que é realmente muita autocobrança. Vamos cuidar dessa autocobrança aí, Thalita, tá? Solta um pouquinho mais, seja mais leve, veste aí. Se você usar óculos, quando você colocar, você fala, aqui eu tô vestindo as lentes da leveza, do amor próprio comigo, tá bom? Aí a Keila me perguntou sobre nervo ciático. E o nervo ciático é inflamado. Gente, nervo ciático é assim, ó, ele é o maior nervo do nosso corpo. Então ele sai aqui da base da coluna e ele desce até a sola do pé. Quando inflama, geralmente a gente sente bem na nádega, né? Dói o bumbum, dói pra sentar, dói pra andar, dói pra tudo. É uma dor terrível. O que é a inflamação do nervo ciático? O nervo ciático, ele é assim, ó, o amparador da perna. Então ele tá atrás e ele vai te ajudar na caminhada pra frente. Então, quando você tem um problema de nervo ciático, significa que, vamos pensar no conjunto, tá? Eu tenho meu quadril, então eu tomei uma decisão e vou gerar uma ação a partir dessa decisão. E aí, essa decisão, o meu quadril, ele me vira para onde as minhas pernas vão me levar, para eu realizar essa ação. Quando o nervo ciático está inflamado, é porque eu tô parada na bifurcação, olhando assim, ó, e agora? Para que sentido eu vou? Qual é o caminho certo para mim? Tá? E aí, se você não sabe, se você não consegue decidir, se você está congelada para tomar uma decisão, teu nervo ciático vai inflamar. Respondido? Faz sentido, Keila? Conta aqui pra mim. A Lilian disse que acontece com ela essa questão da bexiga, né, que eu tava falando. A Eliana já gostou da ideia da live sobre o relógio biológico. Vamos providenciar então, tá bom? Eu vou falar disso com vocês. É tema de medicina chinesa, pra quem curte é um prato cheio. Eu sou super suspeita, tá? A Lilian diz, estou me sentindo cansada e sem energia nenhuma. Aí a gente tem que ver, Lilian, se é o dia inteiro. Tá? Porque aqui eu tô falando de um movimento específico que tá acontecendo no horário do órgão, tá? Da bexiga. Mas, se for o dia inteiro, é bom você observar se você não tá em nenhum tipo de estafa, tá bom? É importante, importantíssimo. E identificar também por que dessa estafa, tá bom? A Márcia Lima pergunta, Cíntia, está tendo muita incidência de um vírus herpes. Por que está acontecendo isso? Olha, essa herpes, ela tem vários tipos de herpes, né, gente? Tem aquela herpes zoster, né? Tem aquela herpes, a herpes zoster pega nervo também, é horrível, quem já teve sabe que dói muito. Tem aquela herpes labial, né? Que essa daí é contato, ou baixa resistência, tá? Quando a imunidade cai, as defesas caem, pode aparecer herpes. Mas eu não sei de que tipo de herpes que você tá falando e também não tô sabendo dessa... Eu sou a viajante da maionese, tá, gente? Eu não acompanho essas notícias, mas é bom que vocês me falem sobre isso. A incidência desse vírus pode acontecer por N motivos, né? Vamos supor assim, ó. Nós somos aqui um inconsciente coletivo, né? Esse inconsciente coletivo aqui do Brasil, vamos ficar só no Brasil, não precisa ir muito mais longe que isso. Tudo que acontece aqui é como se tivesse uma manifestação no inconsciente de todas as pessoas. A gente acessa inconscientes de outros países também. Por exemplo, Jung fala que enquanto a gente dorme, nosso inconsciente se atualiza. Então vamos supor assim, eu já tive gente que dormiu e sonhou com um terremoto no Japão, acordou, ligou a televisão e viu que tinha acontecido um terremoto no Japão. Aí alguém vai falar assim, nossa, isso é premonição. Não, gente, isso é o nosso inconsciente funcionando, né?
É um sentido espiritual? Sim, sem dúvida. Mas é um inconsciente, porque nosso inconsciente é 95% da nossa constituição. Então ele tem essa potência de ir ali até a frente, tanto que Jung fala que a intuição não devia ser considerada uma coisa mística. Por quê? Porque o nosso processo intuitivo vem pelo inconsciente. É como se o inconsciente desse um pulinho até a frente ali e voltasse. Então pode estar acontecendo algum movimento, tá, Márcia, aqui pode estar gerando esse tipo de manifestação. Eu não posso te dizer um motivo específico, mas com base no que eu estudo, o inconsciente coletivo ele tem esse poder. Vou te dar um exemplo. Na época que a gente teve a pandemia, a gente teve tanto medo coletivo que muita gente que não desenvolveu o Covid, fez os mesmos sintomas. E eu atendi muita gente assim. Entendeu? Então é assim, às vezes aquilo que eu acredito que pode me aflige mesmo, né? E às vezes sem um diagnóstico, apenas os sintomas passando por ali, porque tudo é uma tela de realidade. Então tudo que a gente sente, lembra que eu falei da frequência? Tudo que a gente sente, a gente acaba, é igual o pêndulo, vai e volta. A energia vai para fora, por exemplo, eu só vou enxergar do lado de fora aquilo que eu acredito. Se me falarem assim, olha, eu tô vendo um ET ali parado na esquina, e a outra pessoa não acredita de jeito nenhum em ET, ela não vai ver. Aquilo que eu vejo no mundo é o que eu acredito. Então, se eu acreditar que só tem coisa densa, eu só vou me conectar e só vou enxergar coisa densa. Se eu acredito que no mundo tem muita beleza e tem outras coisas também para serem vistas, o meu olho vai se dirigir para vários lugares. Eu vou ver as flores, eu vou ver o céu azul, eu vou ver a grama verde, eu vou ver a mudança das pessoas, ao invés de dizer que o mundo está caótico. Porque o que eu enxergo são muitas pessoas tentando se melhorar. Olha a gente aqui numa quarta-feira à noite falando, né, sobre esse tipo de assunto. Então, assim, o autoconhecimento está aí, né, pra gente acessar, pra gente se melhorar, pra gente se construir. E eu acredito que tudo que a gente entende do lado de dentro, a gente começa a compreender melhor do lado de fora. A gente diminui os nossos julgamentos, a gente começa a ampliar os nossos sentidos. Isso é maravilhoso, né? Então, essa pergunta sobre herpes, eu posso dizer que a herpes na leitura emocional, Márcia, ela tá relacionada, pele, contato, tá? Então, se a pessoa tem problemas, por exemplo, de relacionamento, que está queimando ela por dentro, que está muito difícil esse relacionamento, a pele vai fazer dermatite, vai fazer herpes. A pele é a nossa proteção, é o nosso limite. Daqui para dentro é meu e daqui para fora é o meu contato com o meio. Então, é como se algo estivesse me afetando terrivelmente. E a herpes zoster é pior, ela pega nervo, né? Então, por pegar nervo, eu vou até ter uma pergunta aqui de neuropatia, eu acho que eu já vou até entrar no assunto. Deixa eu achar ela aqui. Porque o que é, né? A pergunta foi da Amanda de Jesus. O que é neuropatia na leitura emocional? Vamos pensar assim, os nervos no nosso corpo, eles recebem e entregam estímulos, né? Então, por exemplo, sistema nervoso central, eu pensei assim, eu quero levantar meu braço esquerdo. Pensei e fiz a ação, né? Então, quando eu faço essa ação, o que acontece? Tem um comando saindo do meu sistema nervoso, vindo até meus nervos, e meus nervos fazem o movimento que eu quero fazer. Quero abrir e fechar a mão, quero piscar, quero bocejar. Então, tudo isso, eu tenho os nervos craniais, eu tenho os nervos do corpo. Então, o que acontece com os nervos? O que é a neuropatia na leitura emocional? Os nervos, eles vão fazer meu movimento em direção à vida, igualzinho o nervo ciático, tá? Então, o que acontece? Os nervos, eles vão fazendo conexões, né? Conexões de comando. E quando do lado de fora, os meus vínculos, eles não estão adequados para o que eu gostaria, geralmente quem desenvolve neuropatia são pessoas que acabam se afastando dos vínculos porque não dão conta. Por exemplo, assim, são pessoas que acabam sendo até controladoras, porque ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Conhece alguém assim? Né? Então tem gente que tem muita dificuldade de entender o outro, de se adaptar e não tem paciência e fica irritado e questiona tudo.
E aí vai aquele mau humor, aquela impaciência vai afetando as conexões. Então afeta dentro, afeta fora. A pessoa acaba desenvolvendo neuropatias, tá? Então aproveitei para falar porque a herpes zoster ela tá aí também. Apesar de que na herpes zoster você vê, né? Você vê o machucado do lado de fora, fica feio. E na neuropatia você não vê, você só sente. Você sente que, assim, a neuropatia, por exemplo, tem gente que tem neuropatia na planta do pé, é muito difícil pisar. Então, o que significa na planta do pé? Significa que é difícil o contato com a realidade. Cada vez que eu piso me dá choque, cada vez que eu sinto me incomoda, tá? Então, é por aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sobre nervo ciático. A Eliana falou que faz muito sentido, né? E a Keila fala que está ligado àquela pergunta de se encontrar. Tá, eu vou chegar nela, Keila. Que mais? Bom, vou voltar aqui às perguntas. A Keila pergunta assim, ó, aproveitei, hein, para falar com você. Como acreditar em si mesmo, né? Então, assim, primeiro passo, gente, pra gente começar a acreditar em nós, é você começar a se conhecer, é você começar a se respeitar. E eu vou te contar por quê. A gente acaba crescendo com aquilo que a gente... Não aquilo que a gente aprendeu sobre a gente cresce com o que falaram que a gente é. Então vamos pensar assim, minha família lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, são as pessoas mais importantes ali da minha estrutura quando eu nasci. Essas pessoas, se elas falarem assim, Cintia, você é lerda, você é burra, vamos guardar isso aí. E eu cresci ouvindo isso, então o estereótipo ficou lerda e burra. Todas as vezes que eu for fazer uma prova, todas as vezes que eu for fazer, me desafiar algo novo, for tentar uma situação diferente, o primeiro estímulo que vai vir, lerda e burra, entendeu? Isso fica como uma programação. Então a primeira coisa é você identificar que tem coisas que foram ditas sobre você, que podem não ser mais ditas hoje, mas que ficou programado em você, tá? Então, identificou isso? Vamos ressignificar? Como é que você ressignifica isso? Você já parou para analisar hoje, seus amigos, o que eles falam de você? Quais são as qualidades que eles te apontam? As pessoas do seu trabalho que te elogiam, o que eles dizem sobre você? Eu gostaria que você fizesse assim, ó, papel e caneta na mão, escrevesse sobre o que você vê sobre si mesma, porque o que você enxerga sobre si mesma é o mais importante, né? Você só vai conseguir ter uma autoestima, você só vai conseguir acreditar em você quando você se colocar para jogo, quando você colocar suas potências e suas competências para teste. Caso você não faça isso, você vai ter muita dificuldade de superar esses obstáculos internos que a gente fica voltando lá na programação antiga e vivendo essa programação antiga. Tá? Então, a gente tem que entender também que tudo que colocam no meio, tudo que falam sobre nós lá na infância, o que falaram, não era exatamente sobre nós. Era uma interpretação e muitas vezes o que? Eu enxergo no outro o que tem dentro de mim. O nome disso é projeção. Então, às vezes, a pessoa que está falando, ela também foi afetada pela baixa estima de alguém, pelo complexo de inferioridade dos pais dela, que no caso seriam seus avós. Entende? Então aqui a gente não vai julgar essas pessoas. A gente só vai dar o lugar para isso, o entendimento, porque a cura acontece com a inclusão. Não adianta você falar assim, eu vou rasgar, vou tirar 100% dessa dor da minha vida. Não, gente, você tem que olhar para essa dor, você tem que falar, tá bom, eu sei que você tá aí, mas eu sou maior que você. Eu não nasci com esta dor. Então você precisa se colocar no treino de superar a dor, tá? Isso é treino. E aí, quando você fala assim, tá bom, eu não quero mais ser desse jeito, essa dor chegou no meu limite, é quando você precisa olhar para suas capacidades, para os seus dons, para os seus talentos, para as suas habilidades, conversar com você, se apropriar de tudo isso e direcionar essa energia para onde você quer ir. Tá bom, minha flor? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se ficou alguma dúvida, pode complementar aqui. Tem alguém que tá me dizendo assim,
Eliana ainda, tenho muita dor no pé, eu tenho muita dificuldade de aceitar algumas situações. Que leve importante, quando temos consciência do porquê as coisas acontecem em nosso corpo, ajuda a ressignificar. Exatamente, Helena. Então, assim, o pé, né, ele tem essa condição de nos sustentar. Imagina, quem sustenta todo o nosso peso corporal é o nosso pé. E o nosso pé nos coloca de pé para a vida, em pé na nossa realidade, essa simbologia, né? Então, quando a gente tem dificuldade de aceitar, realmente os pés podem doer muito. E aí não é só a neuropatia que acontece, não. Acontece, como que chama? Esqueci agora o nome. Aquela inflamação da sola do pé, né? Tem uma inflamação que eu esqueci, mas que existe. Tem aquela inflamação do calcânio, né? Tem uma inflamação que acontece também, tem o pé chato, né? Então tudo isso tem um motivo, tá? Mas sempre as dores fazem referência àquilo que é difícil a gente entrar em contato, né? Então é bom analisar com amorosidade. Por que é tão difícil entrar em contato com essa realidade? Às vezes porque a gente quer mudar essa realidade, a gente não dá conta de mudar. Porque a gente não muda o outro, a gente não muda ninguém, a gente não controla nada, as coisas acontecem, né? Mas o que a gente pode fazer é aprender a lidar de uma forma mais leve com a vida, né? E assim a gente deixa de... Eu falo assim, quando você vai investir a sua emoção, a sua energia em algum cantinho, vou fazer um investimento emocional ali. Então assim, algum conflito, né? Aconteceu uma coisa e eu me afetei. Percebi que me afetei, respira, entrega, isso não é meu, isso foi o que o outro colocou, porque ele é assim, porque isso é dele, ele não sabe manifestar de outro jeito. Se eu pegar pra mim, eu estou entendendo que eu tô dando todinho o meu poder pro outro, eu tô me afetando. Aí eu falo assim, se a sua emoção fosse dinheiro, você comprava esse conflito? Não, né? Então não compra, tá? Deixa a sua emoção resguardada, faça um seguro emocional, esse é um contrato seu com você, tá? É importantíssimo a gente aprender esse movimento, porque assim, é muito melhor, gente, garanto, ter paz do que querer ter razão. Deixa o outro com a razão, tá tudo certo, segue o baile, tá bom? A Gisele me pergunta assim, me incomoda profundamente minha mãe dizer que o meu pai desviou quando viu. Pelo que eu tô entendendo aqui, Gisele, sua mãe falou mal do seu pai, é isso? Durante a sua infância? Então, aí tem uma coisa muito importante. Às vezes, dentro dos relacionamentos, o casal não tá se entendendo, as mães da minha época, da sua época, Gisele, não eram pessoas que buscavam terapia ou talvez nem tivessem condição para isso. Mas vamos entender o seguinte, se elas falavam mal, né, dos maridos delas, elas estavam falando do marido, né? Pra você, ele é pai, ele não é marido. Então, o que acontece? Quando, vamos supor assim, meus pais também têm lá os problemas deles e minha mãe às vezes vinha falar do meu pai, e aí eu aprendi a dizer pra ela uma coisa assim, olha mãe, marido, você pode ter 30, se você quiser. Mas, pai, eu só tenho um. Então, eu não posso fazer nada. Eu acho que você está reclamando no lugar errado, né? É claro que você tem que cuidar disso. Mas, fala com ele. Entende, gente? Tem coisa que não é nossa e a gente não tem que pegar. Só que a criança, às vezes, fica muito tempo nesse movimento familiar que acaba comprometendo a visão da filha. É muito comum as filhas chegarem aqui em consultório com a visão distorcida sobre os pais delas, porque elas pegaram a visão da mãe, entende? Elas olham o pai com o olhar da mãe, e esse olhar da mãe é o olhar da esposa. Isso compromete a relação filha e pai, tá? Importante cuidar disso e ressignificar também. Gisele, você fez outras perguntas aqui pra mim, né? A Helena falou, acho que é plantar. Isso, é isso aí mesmo. É inflamação do fascite plantar. Ah, Karine, é isso. Obrigada, gente. Adriana me pergunta assim, peraí que eu preciso organizar aqui a minha bagunça, porque a Gisele, ela me fez outra pergunta. Aqui, ó, como se relacionar com familiares que não te respeitam? Gente,
não dá para cobrar do outro que ele não tem para dar, né? Se o familiar não te respeita, tem uma frase de Sadhguru que ele fala assim: a primeira ação para quem não te respeita, seja amoroso. Não funcionou? Tenha compaixão. Não funcionou? Distância. Essa é uma ótima receita. Sabe por quê, gente? Porque não dá para você ficar retornando ao ambiente tóxico para continuar vivendo aquela toxicidade. Aí você vai me dizer assim: ah, mas eu convivo com essas pessoas, não tem como eu me afastar de todo mundo. Afaste-se emocionalmente, tá? Porque você não precisa ficar abrindo para conflitos, você não precisa ficar entrando na energia da pessoa, e isso é uma escolha, até que você possa mudar essa condição de vida, tá? Porque você vai ter que aprender a se respeitar, sabe, Gi? Porque a partir do momento que a gente entrega nosso poder para o outro, você entrou no conflito, você já entregou seu poder, ali já acabou a tua energia, ali você já declinou, sabe, internamente. Então, quando você começa a perceber que você precisa se acolher, você precisa se respeitar, você precisa melhorar o seu amor próprio, você começa a tomar outra postura frente a essas pessoas. E se tiver condição, distância máxima permitida, tá? Ficar revivendo traumas, ficar revivendo dramas familiares não te ajuda a sair. Você não se cura no mesmo ambiente que você adoeceu. Então a melhor coisa é fazer um afastamento emocional e usar ali, lidar com a situação dentro do que é possível, respeitando o limite daquela pessoa, porque às vezes ela não vai entender o que você está dizendo, a comunicação vai ficar cada vez mais truncada, o conflito vai ficar cada vez maior. Então eu falo que amor, ou melhor, compaixão, tá também em entender o limite do outro, tá? Então às vezes aquilo é que a pessoa tem, aquilo que ela manifesta, e a gente não vai mudar ninguém, mas a gente pode mudar nós mesmos, tá bom? A Adriana me fala assim: boa noite, tenho muita dor de cabeça, pode me orientar sobre qual relação tem com a minha vida? Então, Adriana, olha só, dor de cabeça, ela tá muito relacionada com a energia do fígado, na medicina chinesa. Fígado é a nossa energia de ação, tá? Minha ação pro mundo. A medicina chinesa fala até de um termo que é agressividade. Não é agressividade violência, agressividade é assim, o destino da sua energia de ação, tá? Então, vamos pensar assim, quando você tá no seu excesso, quando você tá se atropelando, tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, essa energia de ação, ela começa a ficar desgastada, digamos assim. Então, ou você tá perdida ali nos seus processos internos, sem conseguir direcionar direito essa energia, o excesso da irritabilidade vai te dar dor de cabeça. Se for aquela dor de cabeça que dói fundo dos olhos, deixa a sua boca amarga, com certeza é energia de fígado, tá? A gente fala que é excesso de fígado. Na medicina chinesa a gente tem um termo que é assim, fogo do fígado. É como se o yang, a parte yang do elemento, né, tivesse muito alta. A energia está muito alta, tá no excesso. E esse excesso está te prejudicando. Então a dor de cabeça, ela vem como uma liberação ali desse excesso de irritabilidade, tá? Então é importante cuidar disso, a acupuntura é muito bom para isso. E se for aquela dor de cabeça que deixa você com a boca amarga, faz um macerado com folha de boldo, tá? 3 folhinhas de boldo, lava bem lavadinho, macera com um pouquinho de água, coa e toma. É amargo, mas é um santo remédio, tá bom? E cuidar, né? Cuidar da irritabilidade, cuidar da raiva, da impaciência, perceber se você está se irritando muito, muitas vezes, se isso é o teu normal. Não é normal a gente ficar sentindo raiva, porque a raiva, gente, ela é uma energia de ação. Com raiva, pega aí uma pessoa com raiva, eu brinco com a mulherada aqui no consultório e falo: você decidir limpar aquela janela que você está querendo limpar faz tempo, se você for fazer isso com raiva, vai ficar um brinco. Você vai limpar os cantinhos ali com cotonete. Não é assim? Então, a raiva, ela é uma energia que vem para nos impulsionar para a vida, não para ficar ali parada, machucando a gente. O excesso da raiva vai gerar dor de cabeça, tá bom? Então, é bom cuidar disso, sim. Adriana Lopes pergunta: como lidar com a indiferença dos filhos ou pouco diálogo? Então,
Será que sempre foi assim, Adriana? Vocês têm algum momento onde vocês consigam estar só vocês? Sem interferência de celular, de televisão, né? Porque assim, o relacionamento ele tem que ser cultivado. É importante voltar a cultivar o relacionamento, caso isso tenha um dia deixado de acontecer. Mas é importante também perceber que, será que quando você sente a indiferença, você também entra numa apatia, né? Lembra que a relação ela é um equilíbrio no dar e receber? Então tenta fazer algum movimento, eu vou te dar uma sugestão, né? Tenta fazer um movimento diferente do que você vem fazendo. Eu sei que é muito delicado eu te dar qualquer sugestão, porque são seus filhos e uma mãe ela quer o melhor para os filhos, mas tenta fazer um movimento diferente para ver se você chega num resultado diferente também. Tá bom? É importante que vocês comecem a ter diálogos mais abertos, ou pelo menos que você deixe eles saberem o que isso está causando em você. Não é eles causando em você, é o que a situação está causando em você, para vocês tentarem uma saída juntos, tá bom? Que mais? A Suelene Carvalho fala assim: o que fazer quando a mãe não gosta do filho, mas quer que ajude financeiramente? Já ajudei muito, mas não ajudo mais, pois só faz me criticar e julgar contra os meus irmãos. Bom, nesse caso, se a mãe, né, tem uma coisa assim, mães e filhos, a gente tem uma ilusão que eles precisam se amar loucamente, e às vezes a relação ela não é bem desse amor louco que acontece, né? Há muitos problemas entre mães e filhos, né? Mas se você sente que não precisa mais ajudá-lo, que ele tem condição de buscar a própria vida, o próprio caminho, né? A melhor coisa que você faz é empurrá-lo para a vida. Eu concordo que o processo evolutivo dele, ele vai precisar ter essa força de enfrentamento, né? Mas se você entende que hoje você colocou que ele faz como se fosse uma manipulação, né? Com você, com seus irmãos. É importante levar esse contexto para a terapia para você entender mais a fundo o porquê dessa manifestação, né? Em relação a você e você em relação a ele. Tem um conflito grande aí para ser resolvido que pode não ter começado na relação de vocês, pode ter começado na sua relação com a sua mãe ou mais para trás, tá bom? Ou com o pai, é um filho, né, menino. Então é importante buscar isso em processo terapêutico, tá bom? Vai lá no meu canal do YouTube, se você entrar aqui pelo Instagram, vai lá no Linktree, você vai chegar no YouTube. No YouTube, procura lá para baixo os vídeos Ho'oponopono, meditação do perdão, para neutralizar esses conteúdos. É muito ruim ter esse sentimento sendo nutrido, né, entre mãe e filho. Então, pelo menos se você acalmar isso no seu coração, você consiga ajudá-lo de outras maneiras que não só financeiramente, tá bom, Suelene? Deixa eu ver quem mais está perguntando aqui. Eu acho que aqui não temos mais perguntas, mas nós temos perguntas aqui ainda para falar. Ai, peraí que eu fechei. Vamos lá. Tem mais uma pergunta. Essa pergunta, olha só que legal. Essa pergunta foi uma geral, assim, com muitas pessoas quando eu coloquei um story, perguntando assim, para onde vão os sentimentos reprimidos? E muita gente me perguntou de volta, para onde? Então, tudo que a gente reprime vai cair lá no nosso inconsciente. Vai ficar lá num cantinho da psique, como se estivesse de castigo lá, tá? Vai ficar lá, jogadinho lá. E não só sentimentos, desejos não atendidos, coisas que você gostaria de fazer e por algum motivo você se sentiu proibido, né? Então, para onde vai tudo isso? Vai para o nosso inconsciente. Vai se manifestar em algum momento da sua vida. É o que a gente chama de sombra. É por isso que é muito importante a gente se conhecer e saber o que está escondidinho lá na nossa psique. Pode ser um vício que você não deu vazão, pode ser um desejo, pode ser algum desvio de caráter. Então, essas coisas acontecem, nós somos humanos. E aí, o que é o efeito sombra? Imagina assim, ó, uma bola de praia, e você enfia essa bola de praia na água, o mais fundo que você consegue. A sombra é isso, você tentando segurar
essa repressão lá embaixo, tá? Imagina que você é a psique tentando segurar essa sombra lá embaixo da piscina, que é essa bola de praia. Vai ter uma hora que a pressão da água vai ser tão grande que você vai soltar a bola e ela volta com força contra você. Então, a sombra ela vai aparecer nos comportamentos, em sentimentos, em situações, principalmente para você aprender a lidar com essa sombra, tá? Então, as sombras, quando você clarifica isso em terapia, você consegue superar. A gente não elimina as sombras, mas você consegue usá-las a seu favor para encontrar a própria luz, tá? Tem um documentário chamado Efeito Sombra, tá lá no YouTube, é maravilhoso e eu gostaria que vocês que tivessem interesse sobre isso assistissem também. A Valéria tá perguntando assim, como sair dos pensamentos repetitivos? Por exemplo, acontece um problema e fico pensando o dia todo. Valéria, muito pertinente a sua pergunta, inclusive tem uma outra pergunta aqui da Yara Martinez, que ela fala assim, você pode falar um pouco sobre toque de pensamentos? Toque, geralmente a gente associa a transtorno obsessivo compulsivo, né? Vai caber na tua resposta também, tá, Valéria? Mas o transtorno obsessivo compulsivo é assim, eu tenho pensamentos de repetição e aí eu tenho uma devolutiva na ação. A ação é a compulsão. Por exemplo, eu penso tanto em germes e bactérias que a compulsão vai ser o excesso da limpeza. Não tem gente que é neurótico com limpeza? Nem todo mundo que é neurótico com limpeza tem toque, tá bom? Mas o resultado, né, como se fosse uma neurose ali, um excesso, ele vai ser o resultado desses pensamentos de repetição. No toque de pensamento, não tem exatamente uma compulsão que é uma ação, tá? Mas qual que é a compulsão? Mais pensamentos repetitivos. Então a gente chama isso de toque de pensamentos. E aí a pessoa fica ali perdida naquilo, criando rituais internos, muitas vezes não consegue sair. Essa pessoa precisa de ajuda terapêutica, tá bom? Isso é muito importante que eu diga, porque alguém perguntou sobre toque. Então se essa pessoa tá aqui me vendo, procura ajuda terapêutica. Você não vai, assim, conseguir fazer esse movimento sozinha, porque isso vai se agravando muito ao longo do tempo. E pelo que ela me disse, ela já está um bom tempo nesse lugar. E aí, pegando a sua pergunta, Valéria, como sair, né, dos pensamentos de repetição? Esses pensamentos de repetição, a gente chama eles de pensamentos intrusivos. Eles aparecem sem você convidar, simplesmente pulou ali na tua frente. Então você vai ter que treinar, né, hábitos de presença, de meditação, seja ela passiva ou ativa. O que é uma meditação passiva? Aquela que você se senta e se percebe. Se você é muito agitada, a meditação passiva provavelmente não vai te ajudar. Faça meditações ativas. Como você faz meditações ativas? Tem algumas na internet que você pode pesquisar, que você vai fazer movimentos enquanto medita, né? O yoga, por exemplo, é uma meditação ativa. Caminhadas ao ar livre, tá? Coloca ali alguma coisa que você goste de ouvir, por exemplo, tem gente que me fala, quando eu escuto tal música clássica, né, meus pensamentos dão uma viajada, dão uma relaxada e eu consigo me sentir melhor. Então você vai ter que criar uma estratégia, não para combater esses pensamentos, tá, Valéria? Você vai ter que criar a estratégia da água, a sabedoria da água. A água no rio, ela não para brigar com a pedra, né? Ela não para na frente da pedra e fala, sai daqui, você tá me atrapalhando? Ela desvia e segue o percurso natural dela. É a mesma coisa com os pensamentos. Não adianta você tentar combater a sua mente. A sua mente é um programa automático que está rodando lá. Então o que você vai fazer? Dar outros elementos. Sabe quando a criança fica insistindo numa coisa e você fica falando não pode, não pode, não pode? Você está reforçando para a criança e vocês estão no conflito. É igual a sua mente. Então você vai ter que falar para a criança assim, olha, vem ver, tem um vagalume ali do lado de fora, e ela muda o foco. Com a mente é igualzinho, tá? Então você vai ter que encontrar coisas que sejam mais interessantes que esses pensamentos. E se for muito difícil, busque processos terapêuticos também, tá bom, Valéria? No meu canal lá do YouTube tem uma live inteira que eu falo sobre pensamentos. Então acho que eu fiz 2 lives sobre isso. Não lembro o tema, mas procura lá, são os últimos vídeos postados, você vai encontrar. Tem uma que eu fiz com a Isa e tem uma que eu fiz sozinha. Procura lá que é bem interessante, a gente fala bastante sobre isso, tá bom?
inclusive exercícios, chama Quem Controla a Minha Mente ou Quem Comanda a Minha Mente. Assiste lá que é importante. A Lilian fala assim, eu não consigo relacionamento pessoal arranjar namorado, o que eu estou sem curar? Então, Lilian, tem que trabalhar algumas questões aí, ampliar, porque é difícil eu te falar assim o que pode ser. Vou te dar algumas hipóteses, tá? Pode ser que você tenha aí uma condição difícil com o relacionamento do pai. Ah, mas esse pai foi bom pra mim. Mas vamos supor assim, ó, se foi um pai ausente, emocionalmente ausente, de repente você se depare com homens ausentes também. Aqueles que aparecem pra você, mas não querem ficar. Tá? É uma possibilidade. Ou então, assim, às vezes chega uma mulher aqui em consultório e fala assim, eu não consigo de jeito nenhum me relacionar. Quando eu vou observar, o que tá acontecendo ali? O pai morreu e ela tá cuidando da mãe, né? Filha única, ou então é a única dos filhos que assumiu a responsabilidade por essa mãe. E aí ela tá tão conectada, ela saiu da filha e ela entrou no posto da mãe da própria mãe. E aí ela compromete a energia dela para a vida, entende? É como se tivesse um letreiro ali piscando, dizendo, já sou comprometida, eu cuido da minha mãe, tá? Parece uma coisa boba, né? Às vezes, para quem me escuta falar, mas essa é uma realidade de muitas mulheres que não conseguem um relacionamento, tá? E aí tem que observar também, se você me falar assim, só aparece homem indisponível, né? Só aparece gente indisponível para mim. Seria legal também você observar, será que não tem um tracinho de onde que está dentro de você o tracinho de indisponibilidade, tá? Porque o que a gente vê do lado de fora é o que tem do lado de dentro, é o que está acontecendo do lado de dentro. Do lado de fora vai ser reflexo, então é bom se analisar nesse sentido e se tiver muito difícil entender sozinha, busca ajuda profissional, tá bom? Porque pode ser isso que eu falei, ou pode ser outras coisas. Vai lá no meu canal do YouTube, faz a meditação do perdão por 90 dias. Faz para suas raízes, pai e mãe. Também pode acontecer da pessoa assistir o relacionamento conturbado dos pais. E aí ela não consegue desenvolver um relacionamento porque tem no inconsciente dela uma defesa, uma proteção. E vai funcionar ali como uma defesa contra os relacionamentos. Tá? Então, eu não quero reproduzir o que aconteceu na minha casa, com os meus pais, portanto, eu me defendo aqui e não assumo relacionamento nenhum. Ou não encontro pessoas que queiram assumir um relacionamento comigo. Tá? Tem muito dessas coisas também. A Aline Passos fala assim, marido trabalha na empresa da mãe e não traz recursos financeiros para casa, pois sempre prioriza o progresso da empresa. Não estou feliz com a situação, estou errada? Não, Aline. O que você está me descrevendo é o que muitas mulheres me descrevem. É como se fosse o seu sentimento, eu vou te dizer qual é, o sentimento de traição financeira. Porque quando você está num casamento, é a maior das sociedades que você pode fazer. Então você está me dizendo que está se sentindo traída financeiramente, tá? É muito importante que você leve esse tema para sua terapia, se você fizer uma, para você definir, inclusive, o movimento. Você vai precisar conversar com esse marido, esclarecer para ele como você está se sentindo, porque também não é natural, né? Você está dentro de uma relação onde você não vê a cumplicidade do seu companheiro, porque às vezes acontece do companheiro ficar desempregado, alguma coisa assim, ou a gente também, né? A mulher desemprega e o homem segura a onda ali financeira, porque hoje os casais compõem a renda familiar. Mas o que você está me dizendo é um sentimento de traição financeira. É importante você olhar para isso sim, tá bom? Não vejo erro nisso, não. É importante olhar, tá? Não tem nada a ver com ser materialista, é um sentimento de tô sozinha no barco, né? Tô tendo que dar conta de tudo e isso não é legal. Se você se casou é para ter um companheiro que possa ser atuante junto com você, né? Eu entendo assim, a minha perspectiva é essa. Tem mais uma última pergunta, a gente já está encerrando aqui. Cíntia, o medo de falar em público ou se expor pode ter relação com a autoestima? Não consigo encontrar respostas, mesmo com terapia. Ou é lento mesmo a identificação? Quem me pergunta é a Teles Lambert. Assim fala, Lambert? Bonito sobrenome. Teles. Então vamos lá. Minha flor, o que acontece? Eu falo de causa própria, tá? Pra eu chegar aqui hoje conversando com vocês, ninguém viu quanto eu me superei.
Então, assim, o que acontece? O medo de falar em público está muito relacionado ao medo de se expor, mas não é só o medo de se expor, é o medo de ser julgado, né? Eu vou me expor, e aí o que vão pensar de mim? Vão saber que eu sou iniciante, ou vão me julgar por isso ou por aquilo. Então, geralmente são pessoas perfeccionistas que têm muito medo de errar, têm muito medo de serem julgadas e criticadas. Essas pessoas têm medo da exposição, tá? Eu sou muito perfeccionista porque sim, trabalhei a cura de processos, por exemplo, como complexo de inferioridade, mas eu fui criada, minha criação foi muito religiosa, até meus 15 anos de idade, né? E essa criação muito rígida não me permitia, era uma programação que não me permitia ir além. Então eu me desvinculei disso, fui aprendendo que eu podia depois falar, que eu podia ser ouvida, que o que eu falava era importante. Então, se você não foi a criança ouvida, se você não foi a criança acolhida nos seus sentimentos, você vai ter essa necessidade de ser perfeita e de não errar. E para se expor, um perfeccionista, ele sente que ele não pode errar, tá? Vai lá no meu canal do YouTube, procura Meditação da Criança Interna. Faça por 90 dias para acolher a sua criança interna e para dar lugar, para contar para essa criança que tá tudo bem, que agora ela tá segura, tá bom? Vai te ajudar, com certeza. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar aqui, porque o nosso tempo já acabou. Mas eu agradeço todos vocês, né? A Eliana tá me agradecendo aqui, eu também agradeço todos vocês por estarem aqui comigo, né? Semana que vem a gente tá com a Isa. O tema da semana que vem é um tema assim, um pouquinho fora da caixa. A gente vai falar de destino e livre-arbítrio, tá? Vamos entrar nessa questão karmática, vamos falar bastante sobre isso também, tá bom? Então eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. A gente pode fazer, essa live vai ficar salva, tá bom? Vai ficar salva e amanhã ela já tá subindo lá pro meu canal do YouTube. Então ela fica aqui e fica salva lá também. Tá bom? Gratidão a todas vocês, todos vocês. Se vocês quiserem uma segunda live sobre esclarecimento de dúvidas, acho que eu nem fiz aqui todas as perguntas que eu tinha para fazer. Me avisem, me mandem direct e aí a gente faz uma segunda live desse tema, tá bom? Gratidão, gente. Um beijo enorme. Ótima noite para vocês. Fiquem com Deus.